Olá pessoal, sejam bem-vindos a este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E no episódio de hoje vamos conversar com o professor voluntário da Nova Acrópole da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, Santa Catarina, o professor Fernando Trindade. Olá Fernando, seja muito bem-vindo. Olá Pedro, obrigado pelo convite, vamos lá. Vamos nessa, Fernando. Então, o nosso tema de hoje é falar sobre a diplomacia como um caminho para reconhecer essa ideia da humanidade, como a gente sempre gosta de fazer nos nossos podcasts. Gostaria de te perguntar primeiro o que a gente pode entender como diplomacia, desde que ponto a gente parte para abordar o tema, compreender o tema. Bom, a gente pode partir da origem desse termo, diplomos. Era um nome de um documento que o legionário romano ganhava ao se aposentar. Era um reconhecimento do trabalho prestado por parte, da civilização romana ou da sociedade romana em relação ao que ele tinha oferecido. E isso foi caminhando com o tempo como uma representação de autoridade, de responsabilidade. Quem carregava um diploma, ele carregava um reconhecimento da sociedade que ele representava, até chegar nos dias de hoje. O diplomata é esse que representa um povo, simplificando bastante. Então, o diplomata ele tem uma responsabilidade ante a sociedade que ele participa, dependendo do grau, de representá-la, Ele é um reconhecido por isso. Basicamente, aí é a origem da diplomacia e do diploma, e a diplomacia é essa qualidade de que esse representante estabelecesse acordos ao representar a sociedade, quando ele ia em viagem, ia em delegação, buscando então conciliar situações, estabelecer novas relações. Imagino, Fernando, para que essas relações possam ser estabelecidas, como vamos aprendendo na filosofia, tudo tem critérios e princípios. Imagino que na diplomacia não seja diferente. Então, como a gente poderia entender esses princípios da diplomacia? Isso é um tema bem interessante, Pedro, porque a diplomacia ela é um elemento quase esquecido com relação aos princípios, porque os princípios da diplomacia clássica, eles implicam uma forma de ver o mundo, uma visão de mundo. Daí hoje ser tão difícil de entender a diplomacia antiga e tão difícil de aplicar a diplomacia, que modernamente acabou se transformando em grande parte em lobby de interesses de empresas, econômicos, de países onde os acordos às vezes são muito frágeis, Então, o que se encontra, por exemplo, entre antigos diplomatas, como os heraldos gregos, os sacerdotes feciais romanos, ou os hóspedes espartanos, que são todas formas de ilustrar a diplomacia, é uma concepção do universo, por exemplo, como um ser vivo ordenado por leis. Então tinha uma base que eles estavam dentro de algo organizado, que por mais que as disputas existissem, se nós conseguíssemos chegar mais profundamente nessas leis da natureza, era possível um ambiente comum de diálogo e de acordo. Então é uma base onde todos entendiam que estavam dentro de um universo ordenado por leis. Uma outra coisa interessante é um conceito de humanidade mais profundo, de fraternidade humana, de família humana. Isso é claro, eu não falo assim no grosso dos povos que viviam nessas sociedades, mas entre seus dirigentes, entre seus governantes, existiam canais de comunicação, de entendimento muito delicados, mas que se estabelecessem, era possível estabelecer acordos, evitando grandes guerras ou disputas pela força. Mas isso porque existia um princípio, o princípio de família humana é outro, E que o ser humano tinha um papel dentro desse universo que era estabelecer acordos, substituir o ódio e a violência pela inteligência, pelo amor. Então, a boa-fé, que é um elemento assim, que acontece muito entre os sacerdotes feciais romanos. Então, esses princípios são os princípios dessa arte
de estabelecer acordos da diplomacia, que sem eles realmente é muito difícil que os acordos sejam estáveis, né, e não interesses superficiais. Interessante quando você coloca a diplomacia como essa necessidade de fazer acordos fundamentados em princípios que ampliam a consciência sobre os interesses muito pessoais, né? Como de uma cultura específica, de uma cidade específica, de uma localidade específica. Fiquei pensando nas experiências cotidianas que temos na nossa vida, em que, em alguma medida, a todo momento a gente precisa fazer certos acordos. Acordos de convivência, acordos como eu vou tocar o meu dia, os combinados da agenda, se vivemos com companheiros, como vamos cuidar, né, nesses acordos das responsabilidades da casa. Ou seja, vamos percebendo que, por mais que falemos da diplomacia como uma arte bastante ampla, né, uma possibilidade muito ampla, talvez agora entremos no tema e a minha pergunta vai nesse sentido, Fernando. Como podemos trazer essa ideia de diplomacia, essa capacidade de fazer acordos fundamentado em princípios mais amplos para a nossa consciência, para a nossa realidade muito cotidiana, né? Para os nossos acordos, como eu comentava, em casa, nas nossas profissões, na nossa família, né? Como podemos trazer esse conceito para uma experiência humana um pouco mais rica e mais ampla? A diplomacia, como a gente estava falando, é algo, né, um sonho para nós, não um sonho assim utópico que nunca aconteceu, porque a nossa história fala nisso, então a gente tem essa memória. Mas trazendo para o nosso cotidiano, Pedro, o que é próprio de um diplomata que se vê na história? Um dos elementos é o exercício da conversação. Então, por exemplo, esses sacerdotes especiais, eles eram especialistas na arte de conversar. E como a gente pode, então, praticar isso? Conversando, buscando conversar. E conversar como um exemplo que se usa, é como você jogar uma bola, jogar um jogo. Você joga alguma coisa para alguém, a outra pessoa, ela pega e depois ela joga para você de novo, e depois você devolve. É uma troca. Eu não posso, ao mesmo tempo, né, que eu estou escutando, ficar pensando em respostas. Eu preciso de uma conexão com o outro. Então, um diplomata, ele é um especialista na arte de escutar. E isso a gente pode praticar no nosso cotidiano, né? Qual é a necessidade comum aqui que nos toca, né? Não é o que eu gosto, o que eu quero e como eu quero fazer. O que é comum de nós dois, se a gente mora ou trabalha no mesmo ambiente, mora no mesmo bairro? Mas além de como a gente pode resolver o problema, o que é comum em termos de necessidade? Essa paciência, sabe? Outra coisa importante para a gente trabalhar nas situações do cotidiano é nós criarmos ambientes e momentos próprios para conversar assuntos mais delicados. A gente trata às vezes de maneira muito superficial, trata no corredor, não reserva um tempo para tratar do assunto, corta no meio. Então, puxa, eu tenho um assunto importante para tratar com alguém da minha família, então eu vou reservar um tempo, eu vou para um lugar específico que nos inspire a encontrar boas soluções. E, vivendo um princípio que nós estávamos falando, saber que a gente está dentro de um mundo organizado, que um mundo que tem leis, que também, se eu crio uma boa conexão com quem eu estou querendo me entender, existem inspirações que nos atingem os dois nesse momento. Então eu não posso bloquear, imaginando que eu quero vencer com a minha razão, o outro, eu preciso me defender, que a razão dele não me subjugue. Isso é próprio do diplomata, isso é próprio de um filósofo, por exemplo. Ele cria as melhores condições de conexão, de atenção um com o outro, e abre espaço para que novas imagens apareçam, a inspiração apareça, ideias possam ser captadas desse mundo amplo dentro do qual a gente vive. Então ele não reduz, entendeu? Ele amplia. Isso é próprio do diplomata. E com isso a gente pode entender melhor esse conceito, que é um conceito também muito importante para o filósofo,
e imagino que para a diplomacia também, que é o conceito da fraternidade, né? Dessa grande família, como você comentava, nesse conceito dos diplomatas na antiguidade terem essa ideia, em alguma medida, de uma grande família humana. Insisto, né, Fernando, como entender essa mentalidade ampla, muitas vezes sendo tão arrebatados por interesses tão particulares? Ou seja, temos muitas necessidades ao longo do nosso dia. Então, como a partir dessa experiência da diplomacia, dessa experiência do ensinamento da diplomacia, nós poderíamos aprender a realizar essa ampliação na nossa consciência, no nosso dia a dia? Então, Pedro, eu vou puxar um pouco agora de outra tradição que nos inspira muito, que são os estoicos. Eu preciso reconhecer e aceitar o fato que eu vivo dentro de um momento, dentro de um ambiente com muitas pessoas que têm suas qualidades, às vezes impulsivas, às vezes mais egocêntricas, às vezes mais impacientes. É um meio dentro do qual eu estou e eu preciso aceitar esse fato. O fato de eu não aceitar isso me leva a estados de raiva, de ódio. Então, em primeiro lugar, esse aprofundamento que nós somos seres humanos com dificuldades, com defeitos, mas nós somos seres humanos em primeiro lugar. Tá? A solidariedade é um dos grandes valores humanos. Ele floresce em momentos de muita dificuldade pública. E se eu mantenho essa memória de como essa pessoa que está na minha frente agora no trânsito, travando, em outra situação, ela estava ajudando quando a gente teve uma enchente na cidade. Esse que está na minha frente agora, meu irmão, que está me irritando, mas já compartilhou tanta coisa boa comigo. Esse exercício de imaginação, de eu não ser arrebatado por aquela imagem momentânea, eu consegui imaginar que em outras situações a gente já teve entendimento. Eu nunca perdi a esperança que eu também vou poder ter um entendimento no futuro. Mas eu preciso ir praticando isso, porque se na hora, né, que acontece o gatilho, é muito difícil de eu conseguir me impor. Por isso que a gente recomenda na filosofia que eu vá tendo exercícios morais de prática disso, né? Porque eu vou ficando mais forte para me colocar em situações mais adversas, mais contraditórias. E não, sem ter treinado nunca, alguém me pede para correr 100 metros em 15 segundos, eu não vou conseguir. Então não tem milagre, não é razoável isso, né? Então por isso que a proposta da diplomacia ou dessa ideia de fraternidade, ela precisa ser cultivada cotidianamente, para que eu vá ganhando força, né? E até evitando me colocar em situações de um conflito previsível, assim, né? Então, eu vou sair de casa faltando 10 minutos para chegar no trabalho e todos os semáforos vão estar verdes, ninguém vai ficar na minha frente. Não é razoável pensar assim. Eu vou criar situação conflitiva. Então, a diplomacia tem muito a ver com a relação com a gente mesmo também, né? E talvez seja o primeiro passo, né, Fernando? Para a gente ir reconhecendo e identificando o que é possível de tornar um pouco mais harmônico esses acordos que vamos estabelecendo conosco mesmos, né? Exato, esse é o começo de tudo, Pedro. A gente reconhecer que nós também somos uma pequena sociedade com os nossos desejos, os nossos hábitos, os nossos sonhos, e que a gente também é muito violento com a gente mesmo, né? Muito exigente, muitas vezes se cobra demais, e é uma forma de terrorismo, autoterrorismo. E se a gente atua assim, fora a gente também vai acabar sendo violento. Bem, Fernando, como você começou falando, a diplomacia é uma arte muito antiga, né? Como então a gente pode ir resgatando aos poucos esse processo da diplomacia na nossa mentalidade como cultura, né? Claro, você já deu uma deixa para a gente na última resposta, que começa com o nosso próprio acordo interno dos nossos critérios, né? Dos nossos princípios. Mas, falando de maneira mais ampla, como poderíamos entender e aplicar a diplomacia de uma maneira mais concreta na nossa realidade cultural? Bom, eu recomendo resgatar os princípios que a gente comentava antes. O estudo, a investigação sobre os clássicos nos ajuda a criar ambientes de imaginação mais amplo, onde existem possibilidades diferentes, formas diferentes de pensar. A reflexão,
sobre como eu estou agindo em relação a determinada coisa, o que eu estou pensando sobre determinada coisa. A conversa consigo mesmo é uma das recomendações mais salutares para a gente aplicar sobre nós, encontrar os conflitos internos. Anotar assim, puxa, eu estou escutando uma voz sempre falando algo violento assim perto de mim. Anota isso, de onde vem isso? A leitura dos clássicos te ajuda a essa abertura, né? O contato com a natureza, tu ter momentos assim, não só da natureza externa, o mar, o campo, a montanha, que são ótimos, mas a amizade, por exemplo, ter alguém para conversar, um bom interlocutor que te ajude a sair um pouco, né, da tua forma de ver as coisas e te ajude a ver de outra maneira. Isso são formas que a gente tem de encontrar outros caminhos, aqueles comuns que a gente está já acostumado a fazer, vão nos ajudar a fazer uma coisa diferente, Hoje de manhã eu estava numa aula de artes marciais aqui onde eu estou, e nós treinávamos combate, né? E o professor pedia, façam algo diferente, porque vocês já estão acostumados a fazer isso e isso não é o que dá certo. Mas a gente está muito condicionado, às vezes, a fazer da mesma maneira. Por isso a leitura dos clássicos nos abre para possibilidades que a gente antes não concebia. Imagina. O diálogo com outros seres humanos, conversar, isso ajuda também demais. E o contato com a própria natureza, sem dúvida, né? Ter momentos de banho de rio, pegar um banho de chuva, caminhar na praia, que nos amplia um pouco, nos traz um pouco mais para dentro, sabe, Pedro? Porque a forma que a gente vive hoje nos puxa muito para fora, muito para o exterior, e a gente fica muito reativo. Então eu preciso equilibrar isso com esse tipo de exercício. Bom, o convite que eu faço é que conheça a filosofia como arte de viver, que nos ajuda muito a aprofundar, a conviver, a conhecer outras pessoas e achar uma alternativa em um mundo onde a gente possa voltar a substituir o terrorismo. O terrorismo ele é um conceito interessante, sabe? O conceito do terrorismo é você pegar alguém que você não conhece, machucar essa pessoa e com isso meter medo em outros que você quer conduzir. Isso é uma forma violenta, isso é desumano, infelizmente se usa muito. A forma humana é a hospitalidade, que os antigos tinham muito. Você pega alguém que você não conhece, trata bem, desperta esperança nele, e ele vai divulgar isso, que essa é a nossa ideia, né, como seres humanos, é a hospitalidade. Afinal, se a gente é uma família humana, a gente precisa ver um irmão em cada um que a gente encontra. Bem, Fernando, então, para caminharmos para o final da nossa conversa, gostaria de deixar esse espaço para você trazer suas reflexões finais, uma síntese, algo mais que você queira trazer para nós sobre essa ideia da diplomacia. Bom, que é só um começo, eu tenho estudado isso há um tempo com alguns amigos, né, nessa área de gestão dos conflitos, comunicação não violenta, a gente conseguir achar caminhos mais inteligentes de se comunicar. Então é um começo, mas tem uma frase que eu fiquei bem feliz de encontrar e queria compartilhar com todos. É Mark Twain, ele é um pensador, né, mais moderno, mas foi muito feliz nessa inspiração que ele teve. Não há tempo, tão curta é a vida, para discussões banais, desculpas, amarguras, tirar satisfações. Só há tempo para amar, e mesmo para isso, há só um instante. É isso, Pedro, muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, Fernando, por essa inspiração, por essa experiência de poder compartilhar essa necessidade do ser humano de encontrar e ser mais de acordo, né? E é muito interessante quando a gente fala de acordo, que é agir com o nosso coração. Então, mais uma vez, Fernando, muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo e até as próximas. Até mais, Pedro. Muito obrigado. Bem, Fernando, muito obrigado. E para aqueles que querem conhecer a filosofia como arte de viver, no nosso programa Filosofia para Viver, pode conhecer toda a agenda das nossas mais de 100 sedes espalhadas pelo Brasil pelo nosso site, que é o nova-acrópole.org.br. Por lá você conhece toda a dinâmica das nossas sedes e encontra a sede mais perto de você. E para aqueles que querem ouvir este episódio e outros do nosso podcast de maneira completa, pode acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. Até a próxima!
A trilha deste podcast é de autoria de Joseph Haydn. Adágio, Sinfonia número 49, em Fá menor, La Passione.